Convite. E a cada um que está aqui nesta noite, possam abrir o coração e receber aquilo que o Espírito Santo vai falar nesta noite, em nome de Jesus. E eu vou ler um texto que está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Os irmãos possam abrir, é Lucas, capítulo 1, versículo 5. E essa mensagem tem um tema que o Senhor me deu. O tema é Deus age no impossível e une propósito. Cada um de nós temos um propósito. E eu vou ler a palavra do Senhor neste momento. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vindo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele de temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão como seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Até aqui, irmãos, pode se assentar. E que o Espírito Santo possa continuar ministrando nesta noite, em nome de Jesus. Ele já começou a falar aqui nesta noite, através do louvor, através da oferta, através da palavra dele, porque é para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O texto de Lucas vai falar sobre um casal justo que cumpria os mandamentos de Deus. Eles eram um sacerdote e estava todos os dias na casa do Senhor buscando a sua presença. Mas existia algo na vida desse casal que era impossível de se cumprir, que era ter filhos, porque a Isabel era estéril. E o casal também já estava velho na idade avançada. Então, para eles era impossível de Isabel engravidar e ter um filho. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida não é diferente. Nós somos servos de Deus. Nós buscamos a presença do Senhor. Mas tem coisas que em nossas vidas parece que é impossível de se cumprir. Mas Deus quer falar nesta noite que nada é impossível para Ele. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. No verso 8 vai dizer que Zacarias entrou no santuário do Senhor para ofertar o incenso, para queimar o incenso e oferecer a Deus. E no momento que Zacarias estava ali queimando o incenso e oferecendo a Deus, toda a multidão estava lá fora orando, porque
No Antigo Testamento, era o sacerdote que entrava no santuário do Senhor. Somente o sacerdote entrava no santuário do Senhor. E o povo ficava do lado de fora, orando. E enquanto o povo estava lá fora orando, Zacarias teve uma visão de Deus. O anjo Gabriel apareceu do lado direito do altar do incenso para falar com Zacarias. Naquele momento, Zacarias se encheu de temor. Naquele momento, Zacarias se assustou, se encheu de temor. Eu imagino ele vendo o anjo naquele momento, tendo aquela visão, e a glória do Senhor foi enchendo naquele lugar. E muitas vezes nós somos assim, nós tememos a visão de Deus. Quando nós temos uma visão, quando nós ouvimos Deus, nós queremos desistir, nós achamos que não é Deus falando. Mas naquele momento, Zacarias ouviu e viu o anjo Gabriel do seu lado. E a partir do verso 13 vai dizer que o anjo falou para Zacarias: Zacarias, não temas. Zacarias, não temas. Igreja, não temas. E naquele momento que o anjo falou para Zacarias: Zacarias, não temas. Deus ouviu a sua oração. A tua mulher, Isabel, que era estéril, vai ter um filho, vai dar à luz um filho. E ele será chamado João. Deus, ele é impossível. Ele age nas causas impossíveis para unir propósito. Porque João veio com propósito. Então, naquele momento, o anjo entrega esse recado para Zacarias. Zacarias, não temas. Deus ouviu a sua oração. E esse filho, ele vai trazer muita alegria para vocês e para muita gente. Para muitas pessoas. Ele vai trazer muita alegria para o povo de Israel. Porque ele seria um profeta. Ele será grande. O anjo falou para Zacarias: ele será grande diante do Senhor. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus, aleluias. A partir ainda no versículo 13 até o 15 que eu estou falando, narrando essa história. Então, irmãos, Deus, ele age no impossível. João, ele foi resposta de Deus na vida desse casal. João, ele nasceu cheio do Espírito Santo para cumprir um propósito. João veio cumprir o propósito. Porque, irmãos, onde tem oração, tem resposta. Não tem como a gente ter resposta de Deus se não tem oração. Se você tem orado por algo na sua vida, creia, porque se você tem orado, Deus vai agir e Deus vai trazer a resposta dele na sua vida. A partir do verso 18 vai dizer, eu vou ler com os irmãos. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A palavra vai dizer que Zacarias duvidou naquele momento. E Zacarias, no versículo 20, vai dizer: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar. No momento em que o anjo entrega esse aviso de Deus para Zacarias, Zacarias duvidou. Mas será? Eu já sou velho, minha esposa já é velha. Como vai acontecer isso? Ele se duvidou. E por ele ter duvidado, ele ficou mudo até o nascimento de João, até o nascimento do seu filho. Imagina João vendo a esposa dele grávida e ele não poderia falar por causa da sua dúvida. João ficou todo esse tempo. E quando João nasceu, ele voltou a falar, versículos 62 a 64. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, que é uma tábua, escreveu o nome, João.
é o seu nome. E todos se admiraram. No verso 64. Imediatamente a boca se lhe abriu. E despedida a língua falava, louvando a Deus. Ele passou por todo esse tempo mudo. E quando o filho dele nasceu, ele voltou a falar. E naquele momento ele começou a louvar, ele começou a glorificar a Deus. Eu imagino tudo aquilo que ele não conseguiu falar durante aquele tempo, ele começou a falar. Que maravilha, que alegria que ele sentiu de colocar para fora a alegria que ele estava sentindo. Porque o propósito de João foi isso, foi trazer alegria para aquele casal. E foi para trazer alegria para muitos. Porque João Batista veio para cumprir um propósito, porque ele veio como profeta. E muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, daquilo que Deus fala conosco. O pastor é usado para falar, e muitas vezes nós saímos daqui com dúvida. Será que eu tenho chamado? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai agir na minha vida? Eu preciso de um milagre, mas nós ficamos com dúvida. Sabe o que acontece? As coisas vão se adiando, as suas bênçãos vão se adiando, a minha bênção vão se adiando. E quando nós recebemos a bênção do Senhor, nós já perdemos muito tempo de se alegrar na presença do Senhor. E nós não precisamos duvidar, porque Zacarias orou, pediu, mas na hora de receber, ele duvidou. Deus une propósito. Nós vamos ler Lucas 1, 26. Lucas, ainda no versículo 21. No versículo 26. Deus, ele une o propósito. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Deus, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de João. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado terá fim. Só até aqui, irmãos, por enquanto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O texto vai dizer que quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel até a cidade da Galiléia chamada Nazaré para falar com Maria e José. E quando o anjo aparece para Maria, para fazer mais uma vez o impossível, porque Maria era virgem, ela não poderia se engravidar. Ela não tinha ainda se casado, ela só era noiva. E o anjo fala para ela que ia engravidar. Imagina, ela se atemorizou, se encheu de temor. E naquele momento o anjo fala com Maria. Maria se encheu de temor. Aleluias. Glória a Deus. Deus, ele age no impossível e une propósito. Maria, uma mulher virgem, uma mulher que foi fiel a Deus, uma mulher que servia a Deus, uma mulher que era fiel em tudo que ela fazia diante de Deus. Deus achou graça na vida dela. Por isso que Deus enviou o anjo para falar com ela, para que através dela viesse o Salvador, Jesus Cristo. Maria foi um instrumento nas mãos de Deus para gerar o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Isabel foi um instrumento nas mãos de Deus para gerar João Batista, o profeta,
aquele que viria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Maria e Isabel viveram o seu propósito, mesmo sendo impossível. Deus usou como instrumento para que elas gerassem filhos com propósitos. E Deus quer gerar em você um propósito, assim como gerou na vida dessas mulheres, e gerou também o impossível na vida de Sara. Ele gerou também o impossível na vida de Ana, porque essas mulheres eram estéreis, e Deus fez o impossível acontecer na vida delas. Glória a Deus. Não haverá impossível para Deus. Não existe impossível para Deus, porque a palavra do Senhor é que fala isso. No versículo 37, a palavra do Senhor vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus tem promessas para nossas vidas. O mesmo Deus que nós servimos é o Deus de Maria, é o Deus de Isabel, é o Deus de Ana, é o Deus de Sara. Ele é o mesmo Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você está aqui servindo, irmãos. Deus, Ele é fiel para com as nossas vidas. Deus tem promessas. Ele agiu com o impossível na vida dessas mulheres. Deus tem promessas para cada um de nós. Eu não sei qual é a situação que você está passando, se tem algo na sua vida que parece impossível de se cumprir. Creia, somente creia, e continua perseverando na presença do Senhor. Continua perseverando no seu propósito. Continue servindo ao Senhor, porque Ele tem grandes promessas para as nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é essa nação. Você faz parte dessa nação santa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele age no impossível e une propósitos. O propósito de João Batista, porque João Batista, ele nasceu de uma mulher estéril. João Batista, ele nasceu de uma mulher estéril para cumprir o seu propósito de filho e de profeta. Ele veio alegrar o coração dos seus pais. E ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio falar de Jesus. Ele veio pregar da palavra de Jesus. Ele veio para deixar o caminho preparado, porque o seu primo Jesus iria nascer, porque ele veio antes de Jesus. E depois que ele nasceu, Isabel visitou Maria. E depois que o anjo já tinha falado com Maria que ela teria um filho, que era Jesus. Daí Jesus ia vir para, junto com João, cumprir um propósito aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Jesus nasceu, no versículo 32 e 33. Jesus nasceu de uma virgem para cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. O plano de salvação. Jesus, ele veio para resgatar os perdidos. Jesus, ele veio para resgatar aqueles escravizados do pecado que somos nós, que nascemos. E aí a gente caiu em pecado. Como fala a palavra do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos separados da glória de Deus antes do Filho de Maria vier à terra, que é Jesus. Nós estávamos no pecado. Nós estávamos sem saber para onde ir. E Deus envia o seu Filho para nos salvar. O nosso propósito é fazer a vontade de Deus. Por quê? Lá em Romanos 11:36 vai dizer: porque é para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E é para a glória dEle. Jesus veio resgatar. E nós viemos
Jesus veio resgatar, veio nos salvar. E nós continuamos aqui na terra, porque ainda a gente não cumpriu o nosso propósito. A gente está aqui para cumprir. E o nosso propósito é fazer a vontade de Deus. O nosso propósito é praticar a vontade de Deus. Não é só aqui dentro da igreja. Não é só louvar. Não é só ministrar. É lá fora que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Falar do jeito que agrada o coração de Deus. Praticar a verdade. Praticar a palavra do Senhor. E nem todos têm praticado a verdade. Nem todos têm falado a verdade. Nem todos têm vivido o propósito de Deus. E muitas vezes o diabo usa essas pessoas para envergonhar o Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos precisa estar debaixo da vontade do Senhor. Porque se não estiver debaixo da vontade do Senhor, nós não estamos no caminho do Senhor. Nós não temos a luz. Porque Maria era fiel, Maria era humilde, Maria era honesta. Por isso que Deus a escolheu para vir engravidar do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Isabel e Zacarias era sacerdote e cumpria a palavra do Senhor. Ele fazia a vontade do Senhor. Por isso foi usado para cumprir o propósito de Deus. Grandes coisas o Senhor fará por nós e através de nós. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Sabe aquele desejo que parece impossível de se cumprir? Deus, Ele fala nesta noite. Ele quer fazer desse seu desejo realizar o impossível e unir propósito. Se for para agradar o coração de Deus, Ele vai cumprir. Se for de verdade, Ele vai cumprir. E você sabe, você sente no seu coração quando é de Deus. Quando vem de Deus, você sente: Deus, eu estou em falha. Deus, não é assim que o Senhor se agrada. Deus, não é disso que o Senhor se agrada. Você sabe. E muitas vezes o inimigo tem usado pessoas para envergonhar. Na hora de praticar, na hora de falar, na hora de agir. Grandes coisas o Senhor fará por nós. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor fará por nós. Temos que crer, temos que acreditar. Quero que você escurve a sua cabeça agora, neste momento. Feche os seus olhos. E comece a pensar agora nesse desejo dentro do seu coração. Aquele desejo que queima. Aquele sonho que queima no seu coração. Se é algo que agrada o coração de Deus. Se for algo que agrade o coração de Deus, se aguarde. Deus, Ele vai cumprir. Aguarde que Deus, Ele vai cumprir. Porque Ele procura pessoas para cumprir o propósito de Deus. Cada um de nós temos uma função na obra do Senhor. Cada um de nós viemos com um propósito. Eu não sei qual é a sua função. Se é pregar, se é evangelizar, se é louvar, se é visitar alguém, se é orar por alguém. Eu não sei qual é. Não precisa dizer, mas diga aí para Deus agora. Fale com Deus, comece a pensar, comece a refletir. Faça uma reflexão para você viver quando sair daqui. Porque o Evangelho não é só dentro de uma igreja. O Evangelho não é só dentro de 4 paredes. Nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor. Comece a pensar. Talvez o seu desejo é ter condição de ajudar o próximo. Talvez o seu desejo é trazer sua família para a casa do Senhor. E para isso você precisa estar preparado para falar do amor de Cristo para ela. Para falar do amor de Cristo para sua família, para o seu vizinho, para alguém que está do seu lado. Ou às vezes não precisa nem falar. Que as pessoas vão sentir a diferença. Vão sentir a presença. Vão sentir a paz que habita em você. Que é a paz que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida. Permaneça no altar do Senhor, irmãos. Permaneça no altar do Senhor. Porque foi no altar que Zacarias teve resposta de Deus. Foi no altar.
Prosa diante do Senhor. Deus, Ele tem resposta. Ele tem a resposta certa para os teus filhos. Ele quer nos levar a lugares que sozinhos nós não conseguimos ir. Ele quer nos ajudar a viver aquilo que sozinhos nós não conseguimos viver. Ele tem coisas boas para nós. Ele tem a resposta certa para as nossas vidas. Não adianta fugirmos. Não adianta corrermos. Correr, a gente precisa correr, mas para os braços do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É para lutar, irmãos. O mundo espiritual é uma guerra. O mundo precisa de nós. As pessoas precisam de nós. A nossa família precisa das nossas orações. A nossa família precisa nos ver como pessoas diferentes. A nossa família precisa ver o Espírito Santo, a luz de Deus em nossas vidas. E muitas vezes a gente deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa as coisas do mundo entrar em nossa mente. E nós precisamos, porque o mundo precisa de nós para proclamarmos o Evangelho, para levar as boas novas. Amém? Que possamos estar cheios do Espírito Santo em todo o tempo todo, para vencermos as batalhas, as guerras espirituais. Muitas das vezes nós esperamos ficar tudo bem. Nós esperamos algo acontecer em nossas vidas para poder servir o Senhor. Nós esperamos as coisas melhorarem. Nós esperamos muitas coisas. Quando nós damos conta, o tempo já passou. Quando damos conta, não aconteceu nada de melhor. Não melhorou nada, só piorou. E aí você pensa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na igreja? Porque as coisas não mudam. Analise a sua vida. O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito na rua? Analisa a sua vida. A gente não precisa examinar a nossa vida somente no dia de ceia. Nós cristãos, nós não devemos examinar e refletir em nossas vidas, nosso pecado, nosso erro somente no dia de ceia. É todos os dias. Deus, Ele nos quer todos os dias. E Deus disse, desculpa, irmão, glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Lucas, versículo 13 e Lucas 30, vai dizer que o anjo falou para Zacarias, Zacarias, não temas. E falou também para Maria, Maria, não temas. E nesta noite eu quero dizer a vocês, através do Espírito Santo, igreja, filho meu, filha minha, não temas. Não temas. Deus, Ele quer agir no impossível e unir propósito através das nossas vidas. Nós não devemos temer. O versículo 38 de Lucas 1 diz: Maria disse: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quantos nessa noite podem levantar as mãos e dizer: Espírito Santo, meu Deus, o meu Pai, eis-me aqui, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra em mim conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite, você tem um chamado, e Deus quer te escolher para uma grande obra, que é ser instrumento nas mãos de Deus. Ser escolhido é ser separado, é ser selecionado. A palavra do Senhor fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero fazer parte dos escolhidos, mas se você quer também fazer parte dos escolhidos, irmãos, nós precisamos ser sinceros para com Deus. Não existe mentiras, não existe, as coisas do mundo não se misturam com as coisas de Deus. A água e o vinho não se misturam, porque é diferente.
é diferente. E eu creio que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu para uma grande obra. Deus já sabia que estaríamos aqui na casa do Senhor, continuando firme na promessa do Senhor. Vem aqui à frente aqueles que querem receber oração para ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Deixa Deus